Questão número 2. Dessa vez a gente tem um gráfico no formato de V. Isso aqui provavelmente é uma função modular. Toda função modular tem esse formato de V. Curiosidade, tá? Porque nessa questão você não precisa saber qual é a função. Mas perceba que esse ponto aqui é o menos 2. Existe algum salto vertical no menos 2? Não tem salto vertical. O gráfico muda, né? O gráfico está mudando aqui no menos 2. Mas não possui nenhum salto. Então, se você olhar o gráfico um pouco à direita, a imagem dele está chegando próximo de 0. E se você olhar à esquerda também. Então, tanto pela esquerda como pela direita, a imagem está chegando perto de 0. Então, os laterais são iguais. Ele pediu, nesse caso, menos 2 à direita, à esquerda e o total. Dessa vez ele pediu todos, né? Porque no primeiro exemplo que a gente fez, ele pediu para você calcular só o total. Então, galera, se ele pediu o total, você tem que calcular os laterais, mesmo que seja de cabeça. Mas tem exercício que pede o limite lateral. Às vezes ele pede só o lateral sem pedir o total. Tá bom? Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber esses 3 tipos de limite. O limite total, o limite lateral pela direita e o limite lateral pela esquerda. Esses aqui são os 3 principais. Ok. Agora, o limite quando x tende a 2 pela direita e pela esquerda está dando o mesmo valor. Como já expliquei, está dando 0. Portanto, o limite existe e vai dar 0. Como os laterais são iguais, o limite total ele existe. E agora está pedindo o limite quando x vai para infinito. Limite quando x vai para infinito, você tem que olhar na extrema direita do gráfico. Na extrema direita do gráfico, ele está subindo. Se ele sobe, o que acontece com a imagem? A imagem, né, se você olhar aqui para o eixo y, ela vai subir para sempre. Portanto, a resposta é mais infinito. Eu acho que na primeira questão pediu infinito também, não pediu? Eu esqueci de fazer. Ó. Vamos lá, fazer de novo aqui. Limite quando x tende a mais e a menos infinito. Então, vai ficar mais infinito aqui, menos infinito. No mais infinito, você olha à extrema direita. Na extrema direita, o gráfico não está nem subindo nem descendo. Ele vai chegar próximo de 1. Entendeu? Quando o x ele pode ir na extrema direita, a imagem vai ser sempre igual a 1. E limite quando x tende a menos infinito. Aí, dessa vez, o gráfico está sempre descendo. Na extrema esquerda ele desce. Então a resposta é menos infinito. Agora, já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque ficou confundindo infinito com limite lateral. Galera, anota aí. Não existe infinito à direita e infinito à esquerda, tá bom? Não faz o menor sentido isso. Você olha no mais infinito, é um exercício. Olha no menos infinito, é um outro exercício completamente diferente. Um não depende do outro. Tá? Esse erro é muito comum. Então fizemos aí a questão 2. Bora finalizar com a questão número 3. De cara, você bate o olho aqui, ó, e dá para ver que existe um salto vertical nesse ponto. Se existe um salto vertical, você já pode identificar na hora. E aqui no 3, ó, aqui é 1, 2, 3. Aqui está meio apagado, eu vou escrever para vocês. 3, 4, 5, enfim. No 3 existe um salto vertical. Aqui é uma bolinha aberta, e tem uma bolinha fechada aqui, né? Mas não importa quando é igual a 3, você vai olhar quando está muito próximo do 3. Muito próximo do 3, à direita do 3, o gráfico está lá em cima. Né? Aqui deixa eu anotar aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, se você olhar à direita do 3, o gráfico vai chegar perto de 3. Mas se você olhar à esquerda do 3, aí o gráfico está lá embaixo. Esse gráfico aqui, ó,
vai cortar o y em menos 1. Então, de cara, os limites laterais quando o x tende a 3 são diferentes. Limite quando o x tende a 3 pela direita vai dar 3. Porque ó, a direita do 3, o gráfico está lá em cima. A imagem dele é 3. E se você fizer essa mesma conta, só que à esquerda, o gráfico é outro, porque o gráfico está lá embaixo. Aí a imagem vai ser menos 1. Então, sempre que tiver saltos verticais, limite não existe. Como os laterais são diferentes, o que podemos afirmar sobre o limite total? Limite total não existe. Então, a chance de cair numa questão dessa na prova é muito alta. Para passar em cálculo de primeira, você tem que pegar esses 3 exercícios que eu coloquei aqui e fazer de novo. Não fica só assistindo ou fazer não, tá? Tem que praticar também. Então fizemos aí letra A, B e C. Agora, x tendendo a 4, que é a letra D. Galera, existe um salto vertical aqui no 4? Não. Se você olhar tanto a direita do 4 quanto a esquerda do 4, o gráfico está dando sempre 3. Então não tem salto vertical no 4. Você já pode pôr direto aqui, ó, a resposta vai dar 3, porque os laterais são iguais. Sacou? E no infinito? Se você pegar x tendendo a infinito, olha lá na extrema direita do gráfico. Ó. Na extrema direita o gráfico vai dar sempre 3, porque é uma reta vertical, né? Então aqui vai dar 3. E no x tendendo a menos infinito, você vai olhar na extrema esquerda. Lá na extrema esquerda, a imagem do gráfico é diferente, né? A imagem do gráfico está dando menos 1. Ok? Então, essa dica sobre o infinito ela é muito boa. No infinito, a extrema direita, e no menos infinito, a extrema esquerda.